Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu por caminhos fora e disse-lhes: Eis aqui vou tenho trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Amém? Pode nos assentar? Aleluia. Irmãos, quando a gente está trazendo a palavra do Senhor, a gente tem um certo cuidado a gente nunca quer trazer uma palavra repetida. A gente sempre quer trazer algo que seja inovador, que os irmãos não tenham ouvido ainda. E essa é uma preocupação que eu estava quando eu tive a oportunidade de ministrar hoje. E o Senhor falou no meu coração que quem tem sede não nega um copo de água, porque a água não deixa de ser água, a palavra não deixa de ser a palavra. Então, se um dia você estiver aqui ministrando, trazendo a palavra do Senhor, não tenha medo da palavra ser algo repetido, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, e é como água que nós bebemos, matamos a nossa sede e ganhamos vida. Amém? Aleluia. Glória a Falando de Deus. água, João, o livro de João, acho que eu consegui entender o que o Senhor estava querendo falar comigo, porque o livro de João é o livro que mais fala a respeito de água. Um dos primeiros milagres está em João capítulo 2, onde Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3 de João, ele vai batizar. Vai falar que a Nicodemos que para se ter vida é necessário morrer. No capítulo 4 a gente tem a mulher samaritana diante do poço e Jesus, como um judeu, pede água, e a história que vocês já conhecem. E daí eu pude perceber e falar assim: Senhor, eu já sei aonde que o Senhor quer falar comigo, mas o que o Senhor quer falar? E eu continuei lendo a palavra, e eu me coloquei no lugar de alguns discípulos. Quando a gente lê o livro de João, a gente consegue ver milagre, provisão, céu se abrindo. Mas aí quando a gente chega no capítulo 19, a gente começa a enxergar a crucificação. E eu comecei a lembrar de um filme e ver o número de chicotadas que o Senhor levou por nós, Jesus levou por nós. E ele levou 39 chicotadas. E essas chicotadas, elas na ponta tinha ossos, tinha couro, tinha pedra. E eu fico pensando, como que pode ser açoitado, apanhar,
sofrer, sentir dor e não murmurar, e não falar assim, ó, eu quero parar, retroceder. E a gente, muitas das vezes, a gente simplesmente, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, ou por causa de um golpe que a gente tinha levado da vida, ou porque a gente não queria que aquele amigo ou amiga se afastasse, ou pela porta que foi fechada e hoje você está desempregado, você já fala, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais no culto, para mim já não dá mais. Você aguentaria uma chicotada? Eu me conhecendo, eu tenho certeza que eu não aguento. Eu não aguentaria meia chicotada. Mas quando eu vejo que Jesus passou o que passou por mim e por você, eu começo a entender que o propósito é maior do que a dor. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nós não teríamos essa comunhão, nós não estaríamos participando desse culto. E ser cristão me ensina que não é simplesmente você colocar a Bíblia debaixo do braço, não é você vir ao culto todos os dias, mas é você ter uma vida de santidade com o Senhor. Glória. Aleluia, Deus. Eu dou graças a Deus porque aqui no altar dessa igreja se prega a verdade, se prega sobre santidade, porque chega um momento em que vai vir a pressão, vai vir a dor. Jesus ele estava no caminho que eles chamam da Via Dolorosa, e só foi pressão e dor, mas para um grande propósito. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me fez lembrar agora de uma passagem bíblica que está eu não me recordo o local exato, mas fala a respeito da viúva de Naim. Aquela mulher ela já tinha perdido seu marido e ela havia perdido seu filho. E no momento do sepultamento, imagina aquela mulher, ela já passou por uma perca, que é uma dor. E ela está revivendo aquilo de novo. Mas só que eu acho tão doido porque Jesus, ela não pediu para Jesus, Senhor, vem aqui, muda a minha situação, muda a minha vida, porque eu estou precisando. Ela não abriu sua boca para nada. Mas só que Jesus é tão lindo e maravilhoso que Ele conhece os nossos limites. Porque ela estava vivendo pela segunda vez uma perda que talvez podia acabar com ela. Mas Jesus, dias antes, ele sai de Cafarnaum para encontrar uma viúva e ressuscitar o filho dela. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Aleluia, Deus. Ela não havia pedido. Jesus já sabia o que ia acontecer.
já sabia que o local onde ele deveria estar, no momento que deveria estar, quando ele ia chegar. O problema é que a gente fica se preocupando todos os dias, como que vai ser, quando que vai ser, como que vai acontecer. E Jesus, meu amigo Jesus, Glória a Deus, aleluia. ele já se antecipou com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, verso 31. Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas através de uma palavra que o próprio Jesus lançou. Pedro ele sai do barco e começa a andar sobre as águas através de uma única palavra que Jesus lançou. Que a gente precisa de uma palavra para viver o milagre. E mais uma vez eu volto a falar dos limites, porque Pedro saiu foi na direção de Jesus. E quando ele estava afundando, ele pede socorro. Mas Jesus, ele simplesmente ele estende a sua mão e levanta Pedro. Glória a Deus. O problema é que a gente já está afundando e a gente não tem coragem de abrir a boca e pedir socorro para Deus. Eu acho que às vezes a gente consegue, ou melhor, a gente chora porque um relacionamento acabou, a gente chora porque nossos filhos ou filhas estão doentes, a gente chora porque se machucou. Mas quando a gente chega diante da presença do Senhor, às vezes a gente não consegue derramar uma lágrima. A gente não consegue sentir a presença de Deus de uma forma gloriosa, especial. Engraçado que tem palavras que eu tinha anotado aqui, mas... E o Senhor me fez lembrar nesse momento sobre Sansão e Dalila. Sansão era um homem escolhido por Deus, era um homem, vou falar assim, nazireu. Ele nunca havia passado uma navalha em seus cabelos. E Davi tinha sua força. A questão é que ele começou a brincar com coisa que não se brinca. E com a presença do Senhor, não dá para se brincar. Não dá para você ser crente hoje e amanhã falar, vamos lá no happy hour. Ou você falar, subir aqui no púlpito, dar uma glória a Deus e amanhã estar dentro de um barco. A aliança que você fez com o Senhor é única. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Sansão, quando ele começa a brincar com as coisas do Senhor, ele entra em fornicação com a Dalila e chega um dia que ele fala assim, para eu perder as minhas forças, você tem que me amarrar com uma corda. Até que ele deixa ela tocar em seus cabelos. Glória a Deus.
não deixe as pessoas tocarem, ou ninguém tocar, naquilo que é especial para Deus. O que é especial para Deus é especial para Deus, só Ele toca, só Ele fala. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o dia que ele simplesmente acorda e percebe que não tem mais força, que a intimidade que ele tinha se perdeu, que aquilo que ele deveria considerar como precioso já não tem mais validade. E a presença do Senhor é assim. Quando eu falo que não dá pra gente ficar em cima do muro, é como uma ministração que o pastor Lucas falou: ou crente, ou melhor, ou frio, ou quente, morno, nunca cheio. Então, não seja morno. Tome uma decisão. Quando a irmã Jana estava aqui dando testemunho, e eu já estava com essa palavra falando a respeito de dor, e eu entendo que a dor não se dá para transferir, porque o que mais a gente queria quando a nossa esposa ou um filho nosso está com uma dor, está sentindo algo, você queria que você tirasse aquilo dele e passasse para você, ou que você pudesse compartilhar simplesmente para que viesse a amenizar. Mas com Deus, na vida com Deus, na caminhada cristã, Glória a Deus. vai ter momento que vai ter pressão. Vai ter momento que vai ter dor. Mas só que a dor ela transforma. E como eu falo que a dor ela transforma. O Pérez que era o Pérez que alguns anos atrás passou por alguns momentos de dor para chegar no Pérez de hoje. Eu quero dizer assim, a carne ela é fraca quando o caráter é fraco. Você está com seu celular na sua mão? Pega seu celular nesse momento, por favor. Abre na câmera e coloca a câmera virada para você, assim. A dor não pode ser mais forte do que o propósito, do que o Espírito. Quando você se olha no seu celular, está vendo essa pessoa que está aí? É essa pessoa que você tem que matar todos os dias. Porque se você não mata quem você está vendo, não tem como nascer quem Cristo quer. Já tem alguns anos que eu sou batizado nas águas. Houve alguns momentos em que, ou melhor, houve um momento em que eu me desviei da presença do Senhor.
quando eu voltei, eu pude entender que isso que eu acabei de dizer, de você matar a sua carne para poder o seu espírito viver, Glória a Deus. é algo que você tem que fazer diariamente. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você não faz, a carne começa a ficar mais forte e tem aquele que fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal acabo eu fazendo. É isso. A palavra do Senhor fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Ele é Glória a a Deus. verdade. Não tem outro caminho. Não vai ser o Pérez que está ministrando hoje que vai te libertar, que vai mudar, que vai transformar a sua vida. Não vai ser o pastor Lucas, não vai ser a pastora Selma, vai ser a verdade. E a verdade é uma só. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quando nessa semana eu estava em casa na minha cozinha e eu senti uma dor no pé da barriga e eu pensei: meu Deus, que dor. Eu que vai ter uma dipirona. E eu comecei a dor passou. E eu consegui continuar fazendo as coisas que eu tinha para fazer. E eu percebi que a dor da carne, ela não te impede de fazer as coisas. A dor da carne não te impede de fazer aquilo que é necessário fazer na presença. O paracetamol, a dipirona, simplesmente ela vai fazer o seguinte: ela vai dizer para o seu cérebro que aquele local não está doendo, mas a dor ela está lá. Eu vejo que com Jesus é a mesma coisa, porque quando a gente está na casa dele, a gente não esquece dos nossos problemas, a gente não esquece das coisas, e a gente só quer viver o que está aqui. Então leva um pouquinho disso que está aqui para sua casa também, para o seu trabalho, porque às vezes pode estar doendo, mas quando você está conectado com o Espírito Santo, Aleluia. Glória a quando você Deus. está conectado com Deus é diferente. A dor não parece ter o mesmo peso, a cruz não parece ser tão mais pesada. Olha, Deus, obrigado, Senhor. Sabe por que eu agradeço tanto a Deus? Porque eu sei que se fosse por mim mesmo, nenhuma das palavras estava saindo. Estava travado, que não conseguia dizer nada. Mas Deus, ele é tão glorioso que Ele diz que Aleluia. quando a gente abrir a nossa boca, Ele vai nos encher. Eu creio que está sendo assim. Eu sei, eu creio, eu profetizo que vai ser na sua vida também. Quando você estiver fazendo a palavra, fazendo oração, vai ser o Senhor te enchendo. Glória a Deus. Eu havia feito esse esboço, mas não me serviu de muita coisa. Aleluia. Glória a Deus. Essa aqui é uma folha de papel. Eu tomo ação dela e continua sendo uma folha de papel. Aleluia. Eu desamassei, mas ela continua sendo uma folha de papel. A questão é que... Por que eu estou dando esse exemplo?
Às vezes a gente aceita ao Senhor, quer viver uma vida com Ele, mas a gente quer estar com Ele e quer viver as outras coisas do mundo. Mas só que no momento em que você aceita Deus, você está lisinho, está bonito. Mas quando você sai e volta, você volta amassado. E por mais que passasse essa folha no ferro de passar, ela não voltaria a ser a mesma coisa. Então, se você está na presença do Senhor, em algum momento pensou em parar, ou a dor está te impedindo de você querer continuar, porque eu conheço a dor, todo mundo sabe como que é a dor. Mas entenda que o propósito é maior, né? Não deixe essa dor te parar. Melhor, pega essa dor e faz saber, não tem quando você está jogando bola, que dá aquela cãibra na perna, você se estica todinho, mas você não para de jogar, ela se torna combustível para você ainda estar continuando. Ou quando você está no meio do mar e vem essa cãibra e você fala assim, se eu parar aqui eu vou morrer, e você dá um jeito de sair nadando, faça com que essa dor se torne combustível para você continuar na presença, para você continuar na semana, para você continuar na vida. Glória a Deus, aleluia. Glória. Às vezes você canta no chuveiro, você coloca um hino na sua casa, você prega na frente do espelho sozinho, mas só que esse quadro está mudando. Essa transformação, tudo isso é um preparo para você estar aqui na frente. E esse momento vai chegar, né? Glória a Deus, aleluia. Creio, Pai. Irmãos, foi até aqui que o Senhor falou no meu coração. Eu podia falar do cego Bartimeu, que mesmo sendo cego, continuou clamando a Jesus e estendeu um pouco mais a pregação. Mas quando o Senhor fala para a gente falar, que é porque já está bom. Então aqui agradeço a oportunidade. Pode ser que alguém não tenha gostado da administração, mas quando o Senhor fala, a gente simplesmente